Eu, por exemplo, não gosto de comer massa. Todo mundo fala assim, jantar de massa. Eu não gosto de comer massa antes da prova. Eu como arroz, sei lá, eu como qualquer outra coisa porque, sei lá, eu me sinto inchado, assim, no dia da prova. E outro problema que eu falo, assim, que é o segredo de você correr uma boa prova. É a forma que você vai no banheiro no dia da prova. No dia antes da prova, né? De manhã. Se você vai mais ou menos, ou não conseguiu ir, você tá meio travado, vai ser difícil a prova, né? Eu não tenho esse problema. Meu, ao Eu tenho contrário. muito esse problema. É por isso que a gente tem estratégias. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, você vai fazer uma viagem de 10 horas de voo, aí você vai chegar no hotel, na correria, vai buscar kit. Você, às vezes, não vai no banheiro. Então, tem que estar tomando um probiótico na semana da prova para o seu intestino funcionar, mesmo você não conseguindo fazer. Então, a gente coloca estratégias. Então, a pessoa sempre fica doente ali na última semana pré-prova. Então, a gente vai colocar estratégias de colocar um suplemento para aumentar essa imunidade. Então, a gente vai criando estratégias conforme o paciente. Eu não consigo comer a massa. Eu tenho pacientes que não comem macarrão. Então, eu vou calcular aquela quantidade. Se eu vou dar 80 gramas de carbo naquele horário, eu vou calcular. Então, vamos pôr um arroz. Tem um paciente que come pão à noite para não comer a massa, prefere comer o pão. E aí a gente vai colocar o determinado alimento com a quantidade de carboidrato que ele precisa. Eu não curto muito macarrão com molho de tomate antes da prova, sei lá, me dá azia, não curto. E Val, parece que tudo acontece na semana da prova, né? Você vai ficar resfriado, é dor de barriga, O refluxo, filho fica doente, é muito comum trava isso. tudo, né? O filho fica gripado uma semana antes, aí você já começa a ficar desesperado, você fala, meu Deus do céu, né? É muito engraçado isso, as coisas vão acontecendo nessa véspera de prova, mas o assunto, né, a alimentação, eu acho isso é difícil, porque eu, por exemplo, gosto muito de comer doce, eu nunca tive, eu não nasci atleta, né? Então, eu sempre tive uma alimentação não errada, né? Sim, mas todo mundo, Acho né? que todo tem as mundo. suas O café da manhã exceções, né? era leite, Nescau e pão e margarina, aquela coisa, né? E ficava a manhã inteira só com isso, né? A gente ia para escola só com isso. Depois ia almoçar e à tarde aquela coisa do doce, né? Sempre muito doce. Então, agora você se adaptar a uma rotina e manter uma rotina é muito difícil, né, Cláudio? E perto da prova, que você fica ansioso, aí quando vai viajar ainda, né? Vou viajar para aquela prova, dá mais ansiedade ainda. Eu acho que é muito difícil manter esse equilíbrio. A minha estratégia que eu faço é não comprar doces para deixar disponível. Assim, por exemplo, se eu deixar uma caixa de bis, esquece, eu vou comer a caixa de bis. Então, eu nem compro, porque eu sei que se ela estiver ali naquela semana, eu vou comer. Às vezes, a gente chega em hotel e tem Kit Kat. Eu gosto de Kit Kat. Aí, você vai lá e fala assim, não, quero comer... Você ataca os docinhos que estão disponíveis, né? E não é a hora, né? Então, eu acho que é muito isso. Você ter consciência que naquele momento não é. Talvez no pós-prova, né? Pensar. O fato de você comer um docinho, uma coisa diferente, não vai atrapalhar o teu resultado. Então, eu estou no aeroporto, decidi comer uma fatia de bolo ali com café. Se o bolo não tiver recheio, não tiver aquelas coisas, muitas vezes, eu comi um bombonzinho. Não vai atrapalhar. Você não vai melhor ou pior numa prova por conta que eu comi um bombonzinho. O que é relevante é a quantidade que eu estou comendo. Esse é o problema. Então, eu cheguei lá, tinha um Kit Kat no hotel. Não é o pré-prova, não é o dia que antecede a corrida. Aquilo ali não vai me fazer mal, mas a quantidade que eu comer daquilo, sim. Então, a gente também não precisa... nossa, tenho que ter o controle 100% de tudo, porque a gente sabe que a gente não tem o controle de tudo e pode surgir alguma situação que não encaixe durante uma viagem, né? E tudo bem. Peraí, como que está todo o contexto? Eu estou hidratando, eu estou comendo... Né? Então, o que acontece é, às vezes, o paciente, um dia antes da prova ou no dia da prova, come alguma coisa, aí sim, porque está ali no meu intestino. Né? Tomar muito cuidado com isso. E como é que as pessoas devem fazer, assim, num dia que mudou toda a estratégia? Vamos supor, na Maratona de Nova York do ano passado, fez um calorão, né? E as pessoas estavam esperando frio. Como é que é? Muda toda a estratégia, daí a nutricionista fica louca, começa a receber um monte de mensagem à noite. Meu Deus do céu, vai fazer 28 graus na prova. Tipo, o Ironman, 70.3 São Paulo, sim, baita calor. Sim. Muda toda a estratégia? Não, por quê? Porque o que eu te falei, você fez treinos.
em diversas situações. Você fez treino na chuva, você fez treinos no extremo calor. Então, você está preparado para aquilo. E a estratégia, ela tá para você completar a altimetria, né? A estratégia, eu foco muito na altimetria da prova. Tem a questão da temperatura, que se elevar, você vai ter que tomar um pouquinho mais de eletrólitos, aumentar um pouquinho a hidratação, mas o resto continua tudo igual. Você não vai ter que comer mais carboidrato, menos carboidrato, né? A estratégia continua igual. Você vai, às vezes, sofrer um pouquinho mais. E eu acho que alinhar as expectativas, né? Você mudou, esquentou muito. Mudou, né? Então, você queria fazer tal tempo. Mudou. O Marcos Paulo fala isso, né? Sim. Esquentou, mudou. Esfriou muito, mudou também. Sim. Então, Tá assim, chovendo. acordei no dia indisposta. Mudou, né? Naquele dia, eu fui no banheiro 7 vezes antes. Mudou, né? É óbvio que ali, naquele momento, você tá meio... mudam as estratégias do que você vai fazer, né? E é aí que eu acho que é muito importante você ir se conhecendo, né? Para cada momento, se conhecer, saber como você vai se comportar, não estressar. Sempre tem uma nova prova, sempre tem um ano que vem, né? Às vezes a gente fica... É natural, a gente fica chateado que, não deu certo. Que você se prepara há muito tempo, né, para uma prova. A preparação envolve muita coisa, mas sempre existe o ano que vem, tudo sempre muda, a gente acha que é tudo sempre igual, mas não é. É tudo assim. Eu falo que o corredor ele tem que ter o plano A, o B e o C na cabeça. Uhum. Ele tem que ir com uma expectativa que possa acontecer todas as situações. E como que eu vou lidar? Então, tem provas, a Val sabe disso, que tem momentos que a gente não consegue tomar gel. Isso Verdade. em algumas provas, outras conseguem. E aí, qual é o meu plano? Não consigo e ainda estou no quilômetro 25. O que eu vou fazer se eu não consigo? Então, você tem que ter um plano. Às vezes, colocar o gel na boca, não engolir, só bocejar com água e cuspir, é uma estratégia. Às vezes, eu mudar e ir para o isotônico é uma estratégia. Então, você vai ter que criar ali uma estratégia se você não tiver passado por aquela situação durante os seus treinos. A Val fez uma maratona que ela teve desconforto, né? Uhum. Então, ali você tem que ser muito rápido. Você tem que... E não, nossa, não deu certo. É o que acontece com muita gente. A pessoa, tipo, se desmorona quando acontece alguma coisa. Deu porque é cãibra. novidade, Ela né? se desmorona. Não, tá, deu cãibra. Qual que vai ser a minha estratégia agora? O que eu vou fazer? Então, a gente tem que ter na cabeça. Então, é muito bom você ter profissionais, tanto o treinador quanto a nutricionista, profissionais capacitados para te orientar para estratégias nesses planos, né? O que você vai fazer, né? Então, como o Marcos Paulo fala muito, esquentou, você não vai para o teu ritmo. Então, você tem um profissional te orientando. Tem muitas pessoas que não têm esse profissional. Aí, que chega lá, faz força, se frustra, continua fazendo força. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!